Sejam bem-vindos ao meu cinema. Espero que gostem do filme de hoje, hein? Nosso filme de hoje é de geografia. Preparados para assistir? Quem sabe, se a sua mãe não permitir, você não assiste o filme de hoje comendo uma pipoquinha, fazendo um lanchinho para encher o bucho. Ou talvez o seu bucho já esteja cheio porque você acabou de almoçar. Espero que estejam todos muito animados para a aula de hoje, hein? Não quero ver ninguém dormindo, ninguém chorando, ninguém deitando a cabeça, encostando a cabeça em algum lugar. Quero todo mundo muito atento para o nosso filme de hoje, porque vamos conversar sobre hidrografia. O que será isso? A nossa Terra, o nosso planetinha fofinho, muito lindo, ele tem uma grande parte de água. Olha só, toda essa parte azul aí do nosso planetinha é água. E essa parte que é meio verde, meio marrom, são os continentes, que é onde a gente pisa. E aí a Terra, ela tá coberta de água salgada e doce. E quando a gente faz o estudo dessas águas, que são os mares, oceanos, geleiras, rios, lagoas, lagos, esse estudo nós chamamos de hidrografia. Porque nós estudamos toda a água que está no nosso planetinha fofinho. Lembrando que a maior parte das águas do nosso planeta são salgadas. E elas formam o que chamamos de oceano. Então, o que é oceano, tia? Oceano é uma grande extensão, uma grande parte de água salgada que contorna os continentes. Então, quando a gente olha a Terra, toda essa água que está contornando os continentes, a gente chama de oceano. São grandes ou não são? Pois é. O oceano que banha o nosso país se chama Oceano Atlântico. É o oceano que banha o nosso Brasil, grandão, gigante. A parte dos continentes que é banhada pelo oceano recebe o nome de litoral. Que é isso, tia? É essa parte do continente que se encontra com as águas do oceano, Vocês estão vendo que tem a parte de terra, que é a areia, e tem a parte do mar, que vem do oceano, essa água que vem do oceano. Isso nós chamamos de litoral. E praia? O que é praia? Praia é esse espaço de terra banhado por mar, rio ou lago. Então, você não sabia, mas praia não é o que você pensa que é a junção de água salgada com areia. Praia é a terra que é banhada pelo mar. Então, a areia onde você pisa, que se encontra com o mar, chamamos de praia, ok? Já a água doce, que aparece em menor quantidade no nosso planetinha, essa água doce formam os rios, os lagos e as lagoas. Coloquei aí para vocês 2 hipopótamos do filme Madagascar. Os hipopótamos vivem nos rios, né? Rio é uma corrente de água doce que segue em direção ao mar ou a outro rio. Alguns rios atravessam terrenos muito acidentados, que provocam desníveis no curso de água. Isso é o que chamamos de quedas d'água. As quedas d'água também são chamadas de cachoeiras, cascatas ou saltos. Então, as quedas d'água são o quê? Quando os rios atravessam os terrenos muito acidentados, que tem muitos acidentes, é alto e é baixo ao mesmo tempo. E aí acontece esse desnível, ela não consegue ficar retinha. E a água vai e desce forte e cai, como na cachoeira. Isso é o que chamamos de quedas d'água. Há também os riachos, que são esses rios pequenos. Os rios têm muita utilidade para a gente.
Eles servem para, olha aí os riachos. Os rios servem para o lazer. Quem já tomou banho de rio aí em casa? Eu já, e é uma delícia tomar banho de rio. Agora tem que ter muito cuidado, porque a maioria dos rios são perigosos quando a gente alcança um lugar muito fundo dele, sabe? Mas é muito bom tomar banho de rio, porque é uma aguinha geladinha, assim, não coça os olhos como coça na água do mar. Os rios servem para navegação. Pois é. Por que eles servem para navegação? Porque eles permitem que pessoas se transportem através dos portos. Ele permite que mercadorias se transportem. Os rios também produzem energia elétrica, isso mesmo. Através da água do rio, podemos produzir energia elétrica. Os rios são fonte de alimentos, porque tem vários peixes que servem para a nossa alimentação. E além disso, nos fornecem água, tanto para nós seres humanos, como para os animais, como para as plantinhas. Então, os rios são ou não são eficientes para a nossa vida? Os rios têm suas partes. Assim como nós, seres humanos, temos partes no nosso corpo humano. Temos braço, pernas, cabeça, ombro, barriga, bucho, banha. Brincadeira. Mas assim como nós temos nossas partes no nosso corpo, os rios também têm. E essas partes dos rios nós chamamos de elementos. Vamos observar as partes dos rios? Temos a nascente, que é o lugar onde nasce o rio, onde ele começa. Vocês estão vendo a nascente lá atrás? É exatamente onde o rio começa. Depois vem o leito, que é o lugar por onde correm as águas do rio. O leito fica entre as margens, então o leito vai daí, de onde vocês estão vendo o nome leito, até esse espaço grande aqui, ó, em branco. Estão vendo esse espaço aqui que está sem nome algum? É o leito. O leito, ele fica exatamente entre as margens. Estão vendo que a margem está de um lado e de outro? É exatamente onde o leito fica. Temos a foz, que é o lugar onde o rio despeja suas águas. Então, estão vendo que o rio nasceu, ele veio e despejou suas águas em um outro lugar. Esse outro lugar nós chamamos foz. Aí temos as margens, que são as terras banhadas pelo leito do rio. Os rios têm duas margens, a margem direita e a margem esquerda. Os moradores que moram próximo às margens dos rios são chamados de população ribeirinha. Estão vendo aqui as casinhas? Quem vive nessas casinhas à margem dos rios são chamados de população ribeirinha. E eles dependem principalmente das águas dos rios para viver. Ainda sobre os rios, temos o afluente. Estão vendo aí? Afluente é um rio que despeja suas águas em outro rio, em lagos ou reservatórios. Estão vendo aí dois rios afluentes, que são rios menores, e as águas dele despejam nesse rio que é bem maior. E temos também a ilha fluvial, que é uma porção de terra mais elevada que se encontra no leito dos rios. Então, lembram que o leito do rio é exatamente o lugar onde as águas do rio correm, que ficam entre as margens. E a ilha fluvial é uma porção de terra que se eleva exatamente no leito do rio. É como uma ilha no mar, só que no rio. É muito importante que a gente lembre que, mesmo sendo tão importantes para a nossa vida, os rios estão sendo maltratados, as pessoas jogam lixos nos rios. Se você passar pela ponte que leva de Olinda para Recife, você vai ver um rio cheio de lixo. Chega a feder de tanto lixo que tem, porque as pessoas não preservam um presente que a gente tem da natureza.
Jogar lixo nos rios deixa os rios cada vez mais inutilizáveis. A gente não pode usar a água do rio para nada. E até os animaizinhos que moram nos rios morrem. Sem condições de uso, principalmente para nós seres humanos, para os peixes e outros seres vivos que dependem de diversas formas de água dos rios, é impossível ser utilizado, sabe? Então é por isso que é muito importante a gente entender que os rios, eles precisam se manter limpos. E o lugar de lixo é no lixeiro. A gente já sabe isso de tempos, né? Mas é muito difícil fazer com que os seres humanos compreendam as coisas certas, né? Mas vocês aí em casa, criancinhas lindas do meu coração, tenho certeza que vão crescer com esse pensamento na mente de que jogar lixo fora da lixeira é muito errado. Você sabia? Puxa a vinheta! Quem conhece esse canal sabe que ele fala sobre muitas curiosidades. Então vamos lá para a curiosidade do nosso filme de hoje. A quantidade de água no mundo é praticamente a mesma há milhares e milhares de anos. Imagina que a água que a gente vê no nosso planeta é a mesma desde que os dinossauros viviam. Mas o número de pessoas que vivem na Terra aumenta a cada dia, o que significa que há mais gente para consumir a mesma água que está aqui na Terra desde trocentos e trololó. Então, já pensaram que a humanidade só cresce e a água é a mesma desde que o mundo começou? Escovar os dentes por 5 minutos com a torneira aberta gasta, em média, 12 litros de água em casa. Quem mora em apartamento consome, em média, 80 litros de água. Mas, se você fechar a torneira enquanto escova os dentes, vai gastar só 1 litro de água. Olha a diferença. Então, hein, turma, estou esperando que vocês escovem os dentes, que é muito importante, e que escovem os dentes com a torneira fechada. A água deve ser usada para lavar a escova no início da escovação e depois para lavar a escova no final da escovação e enxaguar os seus dentes. Outra curiosidade, a maior queda d'água do mundo, lembram que é queda d'água, né? A maior queda d'água do mundo é a Cachoeira Salto del Ángel, na Venezuela, com 972 metros de altura, o que equivale a um prédio de 326 andares. Caraca, é muito alto! Pesquisem aí, hein? Tem lá no livro de vocês, na página 34. Quero ver vocês vendo a imagem dessa queda d'água lá da Venezuela. Próxima curiosidade. São gastos de 215 a 560 litros de água para se lavar o carro com a mangueira aberta durante meia hora. Se você trocar a mangueira pelo balde, esse volume pode diminuir para 40 litros. Então, já pensou de 560 diminuir para 40? É muita coisa. Então, olha, se vocês tiverem carro aí em casa, instruam o papai ou a mamãe de vocês a lavarem sempre o carro com um balde, porque com a mangueira gasta muita água. Outra curiosidade, se toda a água da terra, doce, salgada e congelada, fosse dividida entre seus habitantes, cada pessoa teria direito a 8 piscinas olímpicas cheias. Mas, se dividirmos somente a água potável entre as mesmas pessoas, cada uma teria direito a apenas 5 litros de água. Então, vocês já pensaram a quantidade de pessoas que vivem no planeta da gente? Por quê? A água que a gente consegue consumir é a água que não é salgada. Você já pensou você beber aquela água do mar? Eu não aguento nem quando eu entro, a água já fica ardendo nos meus olhos. Quando entra na minha boca, eu fico sentindo o gosto daquela água do mar. Imagina beber aquela água, impossível. Então, a água que tem no planeta Terra daria para fazer várias piscinas olímpicas para os habitantes da Terra inteira. Mas a água que a gente usa de verdade para beber, para cozinhar, só daria para 5 litros de água por pessoa. 5 litros de água só daria para durar 5 dias, porque seria 1 litro por dia. Então, você já pensou
que temos que preservar a água, porque a água que utilizamos, ela não é suficiente para todo mundo que vive na Terra. Turma, é isso. Espero muito que tenham gostado da aula de hoje. Recado especial, saudades de todos vocês. O meu presente de hoje é um beijão. Até a próxima!